Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram. Acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesavam 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze, e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas, se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, vá. E que o Senhor Deus esteja com você. Quando você lê esse texto e o contexto desse texto, você vê um exército enorme, homens treinados para a guerra, que não sabia viver apaixonadamente. Homens que estavam extremamente deprimidos. Deprimidos por quê? Por causa de uma circunstância adversa. Por causa disso. Uma circunstância adversa. Sai um gigante. E vou dizer com minhas palavras: se tiver homem aí, sai a luta para mim. E se você me vencer,
os filisteus serão seus escravos. Porém, se eu vencer, vocês serão meus escravos. E um exército enorme, irmãos, enorme. Os homens entravam em fileira 40 dias. O gigante vem, todo mundo se aprontava, com a espada na mão, escudo, lança, tudo. E ouvia de manhã e de tarde a mesma afronta. Tem homem aí para sair à luta comigo? Tem algum corajoso aí que venha? Vem lutar. E aqueles homens entraram em uma depressão, em uma tristeza terrível, que ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem de lutar. Todo mundo tinha medo de morrer. E aí eles não estavam vivendo mais. Eles não estavam vivendo mais, porque viver desse jeito, com medo, você acha que isso é vida? Viver todo dia sendo amaldiçoado, porque o gigante amaldiçoava eles. Vocês acham que isso é vida? De manhã e de tarde, ouvir sempre coisa ruim, não mudar de atitude, não tomar. E imagine, 40 dias, é muito tempo. É muito tempo. Os caras com medo. Diz um ditado lá no Sergipe assim: quem tem medo de nascer, não viva. Tem medo, não viva. Vai morrer. Você tem de viver apaixonadamente. Você tem de fazer tudo o que você tem desejo de fazer. Você tem que consertar todos os relacionamentos quebrados, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você tem de aprender a reafirmar o amor que você tem por filho, por mulher, por pai, por mãe. Você tem de perdoar aquele que te ofendeu, e tem de ser hoje, não é amanhã não. Porque se hoje Deus pedir a sua alma, como vai ser? Ah, eu sou de Deus, mas eu não perdoo. Quem já viu isso? Não existe isso. Perdão é difícil, é demorado, é alguma coisa, algumas vezes muito complicada de se trabalhar, mas nós criamos pontes para receber o perdão quando perdoamos e entendemos que Jesus nos ensinou a perdoar, a amar, e devemos perdoar. Então esses homens não estavam vivendo. Tem uma autora secular, Kubler-Rosa. Essa mulher, ela disse que o seguinte: que quem recebe a notícia de morte sente 5 coisas, e muitos só sente 4, ou 1, ou 2, ou 3. E muitos, quando tem uma notícia de morte, já morrem na hora que recebe a notícia. Eu li um livro esses dias aí atrás, que o tema era Doutor é Câncer. Você já leu esse livro? Você devia ler. Esse livro fala o seguinte: que quando o médico diz para algumas pessoas assim, é câncer, as pessoas morrem. Morrem na hora. Perde o desejo de viver, perde a alegria de viver, perde a vontade de se relacionar, entra em depressão profunda. Então ele disse: quem sabe que vai morrer, ela disse, acontece alguns estágios, e também alguns enlutados, quando perde alguém, acontece os mesmos estágios. E eu imagino que o povo de Israel, nesse texto, passaram por esses estágios. O primeiro é negação. Você já estudou isso, porque quem é da área de medicina estuda isso. Negação. É a pessoa que diz assim, o médico diz, você está de câncer. Não é possível. Meu Deus é poderoso, pode me curar. Pode. Mas se Ele quiser, Ele pode fazer que você morra com câncer glorificando a Ele. Ele tem poder para te curar? Tem. Porque Deus teve poder para livrar muitas pessoas da morte? Tem. Mas deixou muitos servos deles morrer.
Porque Ele é soberano, Ele é Senhor. E tem gente que nega. Não. Seu filho está usando droga. Não, meu filho não. Pode ser qualquer um, menos meu filho. E você sabe, está roubando as coisas na sua casa, está sumindo as coisas. O cara está com um cheiro de maconha terrível, está com uma fome exagerada e ele vai para outra droga. Você sabe disso. E tem gente que nega. Tem gente que perde um ente querido e diz bem assim, não é possível. Não morreu não, isso é um sonho. Eu não estou vivendo isso. O povo de Israel viveu esse momento. Quando todos se tornaram nerds, sem fazer nada diante da palavra do gigante. Eles estavam dizendo, não é possível, vencemos tanto reino, vencemos tanta luta, não é possível um negócio desse, não existe. E aí pararam de viver. E muita gente, talvez na sua família, talvez você, ou que você conhece, passou por uma circunstância da vida e ela não aceita, nega continuamente. Eu quero te dizer que você está doente. E essa série é libertadora, em nome de Jesus. O segundo aspecto é raiva. A pessoa fica com raiva de Deus. Você já viu gente com raiva de Deus? Quando não recebe uma cura, quando um ente querido morre, com raiva de Deus, fica furioso, questiona Deus, fala tudo contra Deus. Não deu certo o negócio, e aí você fica com raiva de Deus e fala de Deus. Israel estava só tendo vitória, a vitória chega nesse momento, não tem vitória, e aí eles ficam com raiva. Com raiva. Como é que você está hoje? Está com raiva de Deus? Raiva dos outros? Raiva das pessoas? Quando a pessoa está com raiva de Deus, fica com raiva de tudo. Vai para o culto e diz, olha para o pastor, ó, gravata vermelha, coisa feia. E eu estou achando bonita e feliz da vida. Aí fala, que culto demorado, teve batismo, recebimento de membros, ainda vai ter coral cantando, e vai ter a ceia, e as crianças ficarem quietas. Ele poderia... Você está com raiva. Você precisa resolver isso no seu coração. Você precisa resolver isso na sua vida. Sabe por quê? Porque você deixa de ser adorador por causa disso. Você deixa de adorar a Deus. E a raiva tem dominado a mente e o coração de muitas pessoas. E acha que estão certas. Foram ofendidas. Aí tem raiva. Está certo ter. A Bíblia diz, irai-vos, não pequei. Não tem quem não fique irado com uma coisa ruim que é feita para você. Mas o que é que você faz com isso? Alimenta ou resolve? Aí é a questão. Porque talvez você alimenta. E a raiva faz com que você crie raiz de amargura, de rancor, de ódio pela pessoa. Você quer morrer. Você não tem sensibilidade para estender a mão. Você vira insensível. Por causa dos sentimentos, você está adoecendo. Está adoecendo. O povo de Israel estava doente, eles não viviam. Imagine, rapaz, 40 dias, 2 vezes o dia, os soldados se levantarem para ouvir maldição e com medo voltarem. Meu Deus do céu. Tinha gente ali com raiva brava daquele gigante, mas não tinha ninguém com coragem de enfrentar aquele gigante. Tinha gente que falava do tanto, mas não tinha coragem de ir lá enfrentar. E aí, o terceiro aspecto que ela fala é sobre barganha. E a barganha, eu vou fazer uma exposição clara do texto, viu? E a barganha é quando as pessoas dizem assim, vem um profeta de Deus ali, um homem que tem um dom de cura. Oh, glória! Tem gente que tem dom de cura? Amém, tem sim! Que é um dom. Aí o cara quer fazer barganha com Deus, está doente, sabe que vai morrer de câncer e diz bem assim, Deus, é o seguinte, eu tenho sido miserável, não dou dízimo na igreja, dou de vez em quando uma ofertinha, mas eu estou com esse carro zero e eu sei que a minha vida é melhor que esse carro. E vai vir aquele homem de Deus orar, no bicho tem poder de Deus para cura. Então eu
quero fazer um acerto com o senhor, eu te dou o carro se o senhor me curar. Já viu alguém fazer isso? Demais! Começa a barganhar com Deus. Deus, se o senhor me dá isso, eu te dou isso. Se o senhor fazer assim, eu vou fazer assim. Ó, Deus não é você não, viu? Compreenda isso, Deus não é você. Se você é mau caráter, Deus não é. Se você acha que as coisas de Deus se levam no jeitinho brasileiro, tome vergonha na cara, se arrependa do seu pecado. Não faça barganha com Deus. Saul fez uma barganha para ver se levantava algum corajoso, e ele deu um incentivo nesse texto. Se você for ler, você vai ver. Ele diz assim, ó: quem vencer esse gigante, vou encorajar esse povo, eu vou isentar de imposto, nem a sua família vai pagar mais imposto, e eu vou te dar um cargo nobre, uma das minhas filhas vai casar com você. Ninguém queria, então ele disse, eu vou aumentar o negócio aqui, porque quem sabe alguém aparece com coragem, barganha com as pessoas. Tem gente que faz barganha com os filhos, faz isso que eu vou te dar isso. Que mané, vai dar não, meu irmão. Você ganha se eu quiser, eu sou pai. Ou não é assim? Faz isso para eu te dar isso. Que é isso? Quem é o chefe lá no seu caso? É seu filho, é? Quem bate o pé lá mais alto é ele? Porque se toma respeito em nome de Jesus. E tem gente que barganha com tudo. Com a mulher. Opa, vou fazer um negocinho hoje. Quem sabe de noite, hein? É. Viver apaixonadamente é fazer todo dia um agrado, independente se vem ou não. Se vir é lucro, é? Se vir é lucro, mas se não vir, eu vivo apaixonadamente, eu faço. Você tem que fazer em nome de Jesus, sujeito. Pare de barganhar. E sabe o que acontece com essa pessoa? Isso é nítido, ela entra em depressão. Um exército inteiro estava deprimido. Um exército inteiro deprimido. Um exército inteiro sem viver, sem coragem de viver, sem coragem de lutar. Todo mundo treinado. Todo mundo bom de guerra. Ninguém tinha coragem de lutar. Os irmãos sabem que os irmãos de Davi eram tudo uns monstros grandes. Quando Saul olhou para um e disse, esse é o rei. Não tem nada a ver, não era nem rei nada. Davi, coitado, um molequezinho ruivo, com a cabeçona lá, cearense mais ou menos, cabelo liso, né? Eles estavam em depressão. A depressão era tanta que bastou um jovem que não tinha idade de sair à guerra chegar no acampamento, vem um insulto do gigante e dizer assim, quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus? Causou tanto alarde isso que foram levar o rei, o menino. Olha, esse cara, o rei, eu quero saber quem é que está falando um negócio desse. O menino é esse aí. O rei olhou assim e disse, meu Deus do céu, você não consegue não lutar com ele. Ele é lutador desde a infância. Você é pastor, vai fazer o que com aquele gigante? Se eu fosse o rei Saul, não ficava com medo não, mas ia dizer com Davi, você não dá um frito. Você não aguenta um round. Um vento do gigante, você cai. Um homem de aproximadamente 2 metros e 75 centímetros ou 3 metros de altura. Um homem com porte atlético e um menino que tocava. O que ele fazia era tocar harpa. E tocava muito bem, adorando a Deus e exaltando ao Senhor com seu louvor. E que era pastor de ovelhas. Como um menino como esse vai vencer um gigante? A razão me diz assim, isso é impossível. É impossível. Não há possibilidade disso acontecer. Mas criou tanta alarde, porque o homem disse aqui, o Davi disse assim, é um incircunciso esse homem que se levanta contra Deus, ao ponto de levar ao rei. Vamos levar esse menino ao rei. Ele tem algo diferente.
Todo mundo estava deprimido lá e ele tinha um negócio diferente. Ele não estava deprimido. Ele estava de bem com a vida, ele estava vivendo apaixonadamente. Davi vivia apaixonadamente, irmãos. Davi louvava ao Senhor, pastoreando. Exaltava, glorificava a Deus. No futuro você vê Davi, um rei alegre. A arca do Senhor veio, vitória, e Davi começa a dançar, pular. E a mulher dele olha e diz: esse cara é louco, ele é rei, está dançando, como é que é isso? Está mostrando a cueca, isso é uma vergonha. Era um homem que vivia intensamente. Lutava, vencia, louvava a Deus, adorava a Deus, conversava com Deus o tempo todo. Mas uma coisa essa mulher ensina, e esse exército não tinha aprendido isso, que é a aceitação. Quando você aceita que você está enfermo e que Deus não quer te curar, porque se Ele quiser, Ele pode, e eu creio no poder de Deus. Se você crê, Deus pode te curar agora, nesse exato momento, que Ele tem poder para isso. Mas se Deus não quer te curar, você tem de aceitar, meu irmão. Se uma pessoa morrer, você tem de aceitar. Não negue a morte. Não tenha raiva de Deus e de você mesmo, porque podia ter feito mais. Não faça barganha, porque você vai entrar em depressão. E o exército do Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus queria que eles vencessem tudo. Não aceitasse aquela situação porque o inimigo estava provocando, mas vencesse para a glória do Senhor. E eu quero te ensinar, a partir da vida de Davi, a viver apaixonadamente. Davi olha para Saul e diz bem assim: olha, não desfaleça o coração de ninguém não, porque eu irei pelejar contra esse gigante. Que ninguém venha ficar desfalecido, deprimido, angustiado por causa dessa afronta aí, 40 dias. Eu vou lutar. Então Davi nos ensina a encarar as situações da vida adversas que acontecem com coragem, para confiar no poder de Deus. Uma coragem que confia. Não confia no seu poder, na sua elaboração, mas ele confia no poder de Deus. Ele confia em Deus Todo-Poderoso. Ele diz a todo mundo que Golias é um incircunciso. Ele está dizendo assim: esse homem não confia em Deus. Ele não está debaixo da promessa de Deus. Ele não está debaixo da promessa abrânica do Senhor. Ele não está debaixo. Ele não tem aliança com Deus. Ele é um pagão. Que esse homem, para falar contra Deus, Davi confiava, tinha coragem de dizer: eu confio em Deus. Quem é esse homem? Pode ser 1000 deles, pode ser uma cidade lotada deles. Já teve gente que venceu uma cidade inteira, um só. Eu posso vencer. Caleb venceu uma cidade inteira de gigantes. Só lê a história. Davi conhecia a história. Eu posso vencê-lo. Não confiado em mim mesmo, mas confiado na bênção de Deus. Porque ele é um incircunciso, eu sou um abençoado. Ele não tem aliança com Deus, eu tenho. Eu tenho coragem, ele é incircunciso. Então não desfaleça o coração de ninguém. Ninguém tem depressão. Eu vou lutar contra o gigante. Eu vou. Sabe, você precisa tomar uma atitude em nome de Jesus, de coragem. Talvez o inimigo você é crente, não é possesso. Não existe crente possesso. Existe membro de igreja possesso. Muitos. Mas crente verdadeiro não é processo. Mas talvez você está opresso. E opressão existe. E você está aqui oprimido pelo diabo, colocando medo, angústia no seu coração, desânimo. Todo dia o diabo vem ou usa alguém e te afronta. Você precisa ouvir coisas boas, e só tem gente que diz coisa ruim. Você está feio, está feia, está gorda.
coragem em nome de Jesus. Não aceite as investidas do diabo na sua vida, na sua família, no seu casamento. O diabo está dizendo assim: seu marido não presta. Você precisa de alguém melhor, que te compreenda, que te ouça mais. Isso é de besteira, que isso é a voz do diabo. Tenha coragem e diga ao diabo em nome de Jesus: eu vou amar mais o meu marido porque eu decido. Marido, faça isso também. Em nome de Jesus, eu decido amar. Eu decido, eu vou viver apaixonadamente. Ah, meu marido não me fala mais nada de coisa bonita, eu vou falar para ele. Porque se vir me chamar de gostosão, meu irmão, eu vou ficar dando uns glórias. Não, Nico, se a sua esposa falar isso com você. Então não perca tempo não, viva apaixonadamente, irmãos. Tenha coragem de fazer as coisas certas. Amados, eu falo um negócio desse, a gente pensa assim, mas é sério. Eu estava num momento da minha vida com as finanças, meu Deus do céu, dizimista fiel, dizimando de tudo, trabalhando no sertão de graça, uma luta terrível. Todo dia o diabo dizia para mim: ah, rapaz, você está perdendo tempo aqui, rapaz, tinha de estar, era trabalhando, ganhando seu dinheiro. E eu ficava magoado com aquilo. Um dia eu ouvi uma pregação de um pastor que disse assim: o diabo está falando tanto ao seu ouvido e usando pessoas para falar, para te maltratar, para tirar a sua coragem, para levá-lo a uma depressão, a uma angústia. Você está triste, você está angustiado, chateado. Aprenda, se levanta agora. O cara disse assim: ó, se levanta agora e diga ao diabo que você não tem medo dele e manda ele ir embora. E eu estava fritando as carninhas, casado com Vilma no início, coitado. Aí eu ouvi aquilo. Eu gosto de ouvir mensagens, dirigindo, dentro de casa, estou fazendo algumas coisas, ajudando a esposa, ouvindo mensagens. Os vizinhos acham que fica, esse cara ouve mensagem. Eu ouço de todo mundo, uns doidos, que eu digo: meu Deus do céu, como é que fala uma coisa dessa? E uns abençoados. E o cara disse assim: ó, levante agora e fala aí. E eu levantei, não, já estava em pé, soltei o garfão aquele. Diz assim: diabo, em nome de Jesus, você tem afrontado a minha vida, o meu coração está triste, mas eu sou de Deus, a minha casa é de Deus, e as minhas finanças de Deus. Em nome de Jesus, sai agora. O prato estourou, pá! Eu disse: estoure todos, mas você vai ter de sair. Vilma estava lá de testemunha. Estoure todos, mas você vai sair. Você não tem parte aqui. Você não pode oprimir. Nós somos de Deus. Meus amados, aprenda em nome de Jesus a ter coragem. Coragem para dizer ao diabo, bater de retirada da vida do seu filho. Ele está segurando seu filho. Em nome de Jesus, o repreenda. Ele está segurando sua filha. Ele está querendo colocar pensamentos ruins na relação conjugal. Em nome de Jesus, tenha coragem. Você que está sentado, tenha coragem para dizer isso hoje. Agora aqui, diabo, sai fora. Tira suas patas. Em nome de Jesus. Davi entendia isso. Eu sou abençoado. Esse é incircunciso. Ele não tem bênção, eu tenho. Quem é esse? Para falar do meu Deus. Tem muita gente na igreja que é covarde. Tem muita gente na igreja que não entende que os medrosos não entrarão no reino dos céus. Lá só entra quem tem coragem. Só entra quem tem coragem. Medroso não entra lá, viu? Quem tem coragem, toma uma posição, uma postura. Viva apaixonadamente com coragem. Coragem de pedir perdão. De olhar no olho do seu pai que talvez te ofendeu e dizer: me perdoe. Coragem.
Coragem de abrir o seu coração para Deus e dizer: Senhor, eu estou assim, assim, assim. Preciso ser transformado, renovado, restaurado pelo Senhor. Coragem de dizer à pessoa que você vive, ou as que você a ama, o ama. Em nome de Jesus, tem que ter coragem. Coragem. Muita gente vive triste porque não tem coragem de fazer coisas mínimas. Coragem para dizer ao diabo: bata em retirada, em nome de Jesus, porque a minha família de Deus. Pode tudo parecer contrário, mas creia. E Davi tem fé, ele crê. Ele vive intensamente, ele tem fé. Eu disse aos irmãos que Saul vivia na razão. Quando você lê esse texto, no diálogo de Saul e Davi, Saul diz bem assim: olha, você não pode ir para a guerra com ele. Razão pura. E Davi diz: eu posso sim, porque eu creio no poder de Deus. Eu tenho fé em Deus. Olha, eu sou pastor, você acha que eu não faço nada não? Estava eu lá pastoreando e veio um urso. Eu peguei na barba do urso e matei o urso. Estava eu lá cuidando das ovelhas, veio um leão. Eu agarrei na barba do leão e matei o leão. Eu matei o urso e o leão. Bem assim vai ser a esse incircunciso. Davi não tinha matado Golias, mas ele falava com fé: vai ser assim. Fé é a firme certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Ele dizia assim: eu matei leão e urso, mas vou matar esse gigante. Eu vou matar. Eu vou matar. Não baseado na experiência do passado, mas baseado no Deus Todo-Poderoso, que teve poder para agir na minha vida no passado, matando leão e urso, e é poderoso para eu matar esse gigante. Davi tinha fé. Quando ele chega diante do gigante, o gigante diz assim: eu sou cachorro, para vir a mim com pau e pedra, porque Davi carregava um cajado, estava com as pedras no alforje. Eu sou cachorro. E o gigante começou a amaldiçoar Davi pelos seus deuses. E depois de amaldiçoar, diz o texto, você pode ler, que eu gosto de ser fiel ao texto. Depois de amaldiçoar Davi, e disse assim: hoje eu vou te matar. O gigante disse assim: e vou dar a sua carne às bestas feras do campo. Davi ficou caladinho, hein? Quietinho, em silêncio. Não, Davi disse: olha, quem vai te matar sou eu, e as bestas feras do campo vão comer a sua carne. Porque ele confiava no Senhor dos Exércitos, no Deus que guerreia as nossas guerras. É o mesmo Deus de Davi, é o Deus presente, fiel e real. Está aqui hoje. É poderoso para te dar vitória. Viva apaixonadamente, creia no poder de Deus. Viva com fé. Fé. Que Deus é poderoso para mudar, para transformar, para derrubar todos os gigantes que se levantam. Creia no poder de Deus em nome de Jesus. Davi vivia apaixonadamente, com fé intensa. Quando Saul viu aquilo, disse: esse menino tem fé demais. Você vai, agora você vai. Vamos botar a minha armadura em você e a minha espada. E botaram Davi, coitado. Era um menino fraco, não conseguia nem andar com a armadura direito, não aguentava manusear a espada, não ia dar certo. Ele não podia fazer aquilo daquele jeito, com a armadura. Ele tinha de fazer de forma diferente. Então quem vive apaixonadamente é sensível às coisas de Deus. Não confia nas armas convencionais. Quem vive apaixonadamente não confia nas armas convencionais. Davi não confiou na armadura, na espada do rei Saul, não. Não. Você lê até o versículo 40, você vai ver que ele vai à luta
com um cajado, e ele desce ao ribeiro e pega 5 pedras. Ele vai à luta assim, não com armas convencionais e comum. Talvez você está lutando algumas lutas com armas convencionais. Como assim, pastor? Não, eu tô querendo resolver a questão de emprego. E aí eu peço a um, peço a outro. Vai orar, meu irmão. Dá currículo e ore, que Deus abre a porta. Você está com raiva de alguém e aí você faz tudo para ofender a pessoa. Para com isso. Vai orar para Deus quebrar o coração, converter a pessoa. Não lute com armas convencionais. Entenda que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra quem? Principados e potestades. Davi venceu essa luta porque ele lutou crendo no poder de Deus, não em uma espada e não em uma funda ou em uma pedra, não com armadura, mas ele acreditava, confiava no poder de Deus. Se você continuar a ler o texto, você vai ver: eu vou contra ti, Davi dizendo, em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a expressão que ele usa. Ele não usa armas convencionais. Você pode orar, Deus ouve a sua oração, e a oração move a mão de quem move o mundo. Talvez você está aqui, a circunstância da vida fez com que você andasse naquelas 4 coisas até chegar à depressão, deprimido. Você não aprendeu a resolver a vida, não aprendeu a ter coragem para falar a verdade em amor, não aprendeu a ter fé no poder de Deus e não aprendeu a lutar como Deus deseja que você luta. Quem vive apaixonadamente, ele tem uma paixão imensa, um amor extraordinário com Deus, e ele sabe quem guerreia as nossas lutas, quem é? É Deus. Que Deus te abençoe e que você possa viver apaixonadamente, em nome de Jesus.